Emenda Constitucional número 115 e proteção de dados pessoais. No dia 10 de fevereiro, agora de 2022, o Congresso Nacional promulgou a Emenda Constitucional número 115, que é a 121ª emenda à Constituição de 88, considerando as outras 6 emendas de revisão de 1994. E a emenda 115, ela incluiu na Constituição, no rol dos direitos fundamentais do artigo 5º, a proteção de dados pessoais entre esses direitos e as garantias fundamentais. Além disso, também a emenda 115 estabeleceu a competência material e legislativa da União sobre proteção e tratamento de dados pessoais. Então, em primeiro lugar, a emenda 115 acrescentou ao artigo 5º, o inciso 79, para tratar, para prever expressamente a proteção de dados pessoais como um dos direitos e garantias fundamentais, um texto que está aqui na tela, que prevê que é assegurado nos termos da lei o direito à proteção dos dados pessoais, inclusive nos meios digitais. Então, da mesma forma que a Lei Geral de Proteção de Dados faz no seu artigo 1º, aqui a Constituição também deixa claro que a proteção de dados compreende os meios físico e digital, o online e o offline. Então, independentemente da atividade de tratamento ocorrer em qualquer um desses meios e os dados terem sido produzidos em outro, que é muito comum hoje em dia, essa falta de limites, por exemplo, os dados produzidos no meio físico são automaticamente coletados no meio digital e tratados, independentemente do meio em que isso ocorrer, e ainda que ocorra em mais de um meio, se aplica a essas atividades de tratamento de dados a necessidade de respeitar as regras de tratamento e proteção de dados pessoais existentes no Brasil. Apesar de a emenda ter sido promulgada no dia 10 de fevereiro de 2022, quase 2 anos antes, em 2020, o Supremo Tribunal Federal já tinha declarado que a proteção de dados pessoais seria um direito fundamental implícito na Constituição, inserida na cláusula geral de privacidade que está nos incisos 10 e 12 do artigo 5º da Constituição. Até a emenda constitucional, na sua redação originária, a emenda 115, ainda na tramitação legislativa, a redação previa a inclusão da proteção de dados no inciso 12, ficaria dentro dessa cláusula geral de privacidade que nós temos na Constituição, mas acabou, durante a tramitação, ficando, até para se dar um destaque e diferenciar a proteção de dados da privacidade, e destacar que a proteção de dados é um direito autônomo em relação ao direito à privacidade, à proteção à privacidade. Ela foi incluída em um inciso separado e destacado do artigo 5º da Constituição. E aí, voltando ao que eu vim dizendo, o STF entendeu que a proteção de dados pessoais já era um direito fundamental implícito na Constituição no julgamento da ADI 6387 e as ADIs seguintes, foram 5 ações diretas de inconstitucionalidade propostas contra a medida provisória 954 de 2000, que previa o dever das empresas de telefonia fixa e móvel de compartilhar determinados dados pessoais de seus consumidores, de seus clientes, ao IBGE. O STF declarou a inconstitucionalidade dessa medida provisória 954 e utilizou, entre os fundamentos da decisão, a proteção de dados pessoais como já um direito fundamental implícito no artigo 5º da Constituição. Agora nós temos esse direito previsto de forma expressa no rol do artigo 5º. Então, essa inclusão expressa da proteção de dados pessoais no texto constitucional traz 3 consequências diretas. Primeiro, a proteção de dados pessoais passa a ser um direito fundamental previsto de forma expressa na Constituição. Segundo, em consequência disso, a proteção de dados pessoais passou a ser uma cláusula pétrea que não pode ser revogada ou restringida, nem mesmo por emenda constitucional posterior, de acordo com o previsto no artigo 60, parágrafo 4º, inciso 4 da Constituição. E, em terceiro lugar, nós temos também, em tese, a definição da competência constitucional do STF para, em processo de sua competência originária ou recursal, apreciar questões relacionadas à proteção de dados pessoais quando existir uma violação direta ao novo inciso incluído no artigo 5º da Constituição. Em segundo lugar, ou melhor ainda,
vistas essas três consequências principais da inclusão da proteção de dados no inciso 79 do artigo 5º, nós tivemos, em segundo lugar, também a inclusão, ou a modificação, melhor dizendo, de regras de competência sobre, tanto material quanto legislativa na União, sobre proteção de dados pessoais. Em primeiro lugar, a emenda 115 incluiu o inciso 26 ao artigo 21 da Constituição, que contém a competência material exclusiva da União, e acrescentou que incumbe, né, de forma exclusiva à União, organizar e fiscalizar a proteção e o tratamento de dados pessoais nos termos da lei. Então, o texto constitucional passa a esclarecer que a União tem o dever de adotar medidas positivas para conferir efetividade à proteção de dados pessoais e também para fiscalizar as operações de tratamento de dados, o que, nos termos da LGPD, é realizado pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Por fim, a emenda 115 acrescentou um inciso 30 ao artigo 22 da Constituição para incluir entre as matérias de competência legislativa privativa da União a proteção e o tratamento de dados pessoais. Aqui eu ressalvo que eu já defendia que isso já estava implicitamente previsto lá no inciso 1º do artigo 22, principalmente quando ele prevê que a União tem competência legislativa privativa sobre direito civil, né, considerando que nós estamos tratando aqui de direitos da personalidade, nós já poderíamos extrair também do texto constitucional essa competência legislativa privativa da União, e também relembro aqui a regra que nós temos no parágrafo único do artigo 22 da Constituição, que autoriza a União, por meio de lei complementar, a delegar aos Estados a competência legislativa sobre questões específicas da matéria. Por hoje é só, em breve eu volto aqui com mais algum vídeo sobre direito digital, direito de tecnologia, processo, proteção de dados, e faça alguma sugestão de algum tema, de algum caso recente, de algum caso julgado, ou alguma dúvida que eu posto também aqui e nós podemos debater e conversar sobre a matéria. Até mais.